o clima político em Brasília simplesmente explodiu. E dessa vez, nem aliados do governo conseguem esconder a tensão. Depois da decisão de Alexandre de Moraes de barrar a chamada Lei da Dosimetria, medida que poderia abrir espaço para a redução de penas, ligadas aos atos de 8 de janeiro, Flávio Bolsonaro apareceu completamente revoltado nas redes e nos bastidores políticos. E o que parecia ser apenas mais uma disputa jurídica, virou uma nova guerra aberta entre STF, Congresso e bolsonarismo. Porque para muita gente da direita, a decisão de Moraes foi vista como uma canetada pesada. Já para aliados do Supremo, a narrativa é outra. Eles dizem que a medida impediria um enfraquecimento das punições e poderia abrir precedentes perigosos. Só que enquanto Brasília tenta controlar a narrativa, a internet entrou em combustão. Perfis políticos começaram a usar palavras como ditadura, abuso de poder, censura, perseguição. E em poucos minutos, o nome de Moraes virou alvo de uma nova onda de ataques e críticas nas redes sociais. Mas o que realmente chamou a atenção foi a reação de Flávio Bolsonaro. Segundo aliados próximos, o senador ficou extremamente irritado e passou a pressionar parlamentares da direita para reagirem de forma mais agressiva contra o STF. Nos bastidores, já se fala até em novas movimentações no Senado. E é aí que a situação começa a ficar perigosa. Porque o Brasil entrou numa fase onde nenhuma decisão fica mais no campo jurídico. Tudo vira guerra política. Tudo vira disputa ideológica. Tudo vira combustível eleitoral para 2026. E enquanto isso, o povo assiste tudo como se estivesse vendo uma série da Netflix feita no inferno. Um lado acusa o STF de ultrapassar limites. O outro acusa a direita de tentar enfraquecer instituições. E no meio dessa guerra, a temperatura política do país sobe mais uma vez. Só que existe um detalhe importante que muita gente ignorou. Essa decisão acontece num momento em que o nome de Bolsonaro volta a crescer entre apoiadores conservadores. E isso muda completamente o jogo político, porque qualquer decisão envolvendo Bolsonaro gera reação imediata da militância. Não existe mais clima neutro no Brasil. Tudo vira explosão, tudo vira trend, tudo vira guerra digital. E talvez seja exatamente isso que mais preocupa Brasília hoje. Não é apenas a decisão de Moraes, é o efeito dela. Porque toda vez que acontece um novo confronto entre STF e bolsonarismo, a polarização aumenta ainda mais. E quanto maior a polarização, maior o engajamento, maior a revolta, maior a sensação de crise. E canais políticos sabem disso, a mídia sabe disso, os políticos sabem disso, e principalmente, o algoritmo sabe disso. Por isso você percebe uma coisa estranha acontecendo no Brasil. Quanto maior o caos, mais atenção isso gera. E enquanto o povo discute na internet, Brasília continua pegando fogo nos bastidores. Agora muita gente quer saber: isso foi apenas uma decisão jurídica? Ou o começo de uma nova guerra política visando 2026? Porque uma coisa é certa: o clima entre STF e bolsonarismo está longe de acabar. Parece que o Brasil entrou numa fase onde toda semana nasce uma nova crise. E o mais assustador é que a próxima pode ser ainda pior. Se inscreva agora no Caixa Preta Brasil, porque aqui você acompanha os bastidores e as verdades que muita gente tenta esconder. Comenta aqui embaixo. Você acha que o STF está protegendo a democracia ou aumentando ainda mais a divisão no Brasil?